Olá, esse é o primeiro episódio do Consumo Ciência em Podcast. É uma experiência que queremos compartilhar e debater com vocês. Hoje falaremos dos caminhos do consumo em tempos de pandemia. Você que nos escuta pode nos seguir no Instagram em @consumo.ciência e terá lá nossos posts e stories com os mais diversos temas sobre consumo. Eu sou Éder Leão, docente do curso de Ciências do Consumo da UFRPE e sou formado em Economia e Sociologia. O tema em voga no mundo nesse começo de 2020 é o coronavírus ou Covid-19. Mas esta discussão não se concentra apenas na perspectiva da saúde. Ela envolve várias outras áreas que sentem seus efeitos de forma sistêmica e complexa, embora com intensidades variadas. De maneira intuitiva, nos parece que os temas mais recorrentes nos jornais, redes sociais e outras mídias, depois das questões sobre saúde e vigilância sanitária, são aqueles que tratam de forma entrelaçada economia, consumo e sociabilidades. O que é bastante interessante, pois esses debates atuais estão aproximando mais as implicações da economia e de mercado das relações sociais e condições de vida da população. Por exemplo, o isolamento social para conter o avanço da pandemia do coronavírus não causa efeitos apenas no desempenho do PIB, queda da bolsa ou recuo dos investimentos, mas também na situação de milhões de brasileiros que estão sem teto ou em condições precárias de moradia e de vida. Ou seja, percebe-se a necessidade de uma discussão sobre intervenção em políticas do Estado para a proteção social em contraposição a uma ideologia de autorregulação dos mercados que visa proteger os lucros. Não é mais analisar se o patrão irá economizar com empregados com salários reduzidos, mas o quanto a diminuição de renda implicará na manutenção de condições de vida digna das famílias e trabalhadores. A economia nunca esteve tão perto do social como agora, mesmo que muitos ainda tentem separá-las ou colocar a economia como prioridade nessa grave crise. Desse emaranhado de opções, inclusive aquelas que ainda nem enxergamos, vamos puxar um dos temas econômicos mais importantes que parecem preocupar a população: o abastecimento de alimentos e itens básicos. Para filtrar mais, vamos focar nossa discussão com informações do passado e algo do presente. Claro que nem tudo do presente é possível visualizar, tampouco o futuro, pois não existem dados e informações suficientes. E mesmo que se tivéssemos mais agora, ainda assim não seria possível traçar um panorama completo. Ainda estamos compreendendo os efeitos da pandemia nas diversas áreas econômicas, sociais, culturais, ambientais, políticas, entre outras, tanto no privado quanto no público. Então vamos aqui traçar alguns cenários possíveis. A partir de notícias e relatos da internet, percebemos que há uma busca desenfreada pelo consumo de mantimentos básicos, com alimentos, materiais de higiene, remédios, até mesmo papel higiênico entrou nessa disputa. Compreende-se que as famílias estejam muito preocupadas. São muitas informações, então no que elas deveriam confiar ou pensar? Pois é difícil ser racional nos momentos em que o medo ou as incertezas parecem prevalecer. A cada dia surgem mais informações, sendo que com mais perguntas e dúvidas do que resposta para nos orientarem. Cada hora que passa, o cenário presente se modifica, quiçá o futuro que nos espera. A decisão de se torcar está sendo feita à toa, porque há abastecimento. As cadeias produtivas não estão sendo afetadas nesse momento. E ainda que haja efeitos no médio prazo, acredito que o governo e as empresas estão monitorando agora e planejando as contingências. Explicando, as cadeias produtivas são geralmente longas e são bem planejadas e organizadas com muita antecedência para atender os mercados numa agenda estabelecida. Até então, não tivemos informações sobre algum desastre nas lavouras ou, por exemplo, bloqueios nas estradas. Enfim, qualquer coisa que quebrasse alguns dos elos da cadeia a ponto de dificultar ou mesmo parar parte desse abastecimento. As próprias associações
A Abras, Associação Brasileira de Supermercados, e a ABIA, Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, têm buscado comunicar que haverá abastecimento. A falta de produtos nas gôndolas e prateleiras é mais um problema de reposição, em razão das pessoas terem estocado. Sendo que até o próprio movimento de pessoas que estão ficando em casa, no isolamento social, ainda que não estoquem para longos períodos, também pode contribuir para um aumento acelerado das vendas no varejo e atacado. Portanto, diminuindo ou esvaziando assim bens básicos num breve período. Afora que outras famílias que sabem da alta procura e não querem ficar sem, vão procurar também esses produtos. E se falta para elas, também outros sentirão a necessidade de continuar procurando, de continuar indo aos supermercados, procurar indo às farmácias, pois não querem ficar de fora. Mas quem são esses que ficam em casa? E esses que ainda estão fora de casa, nesse período de isolamento social? Que novas sociabilidades ou perfis de consumo temos nesse período? Sobre essas novas configurações sociais e de consumo, iremos discutir em outro programa. Para finalizar esse primeiro podcast do Consumo Ciência, gostaria de convidá-los a participar, fazendo comentários, perguntas, críticas e sugestões. E também gostaria que nos enviassem seus relatos, se estão em casa, se não estão, e como o consumo mudou para vocês.